para o investidor, e a gente está totalmente alinhado com isso. Então, apesar de não ter isso no regulamento, o investidor vai notar que a gente distribui quase todo o lucro. A reserva ali que a gente tem é justamente para linearizar em algum mês que pode ser mais fraco, que pode ter menos dias úteis, sobretudo. Então, acho que é isso. Show de bola. E uma coisa que o pessoal pergunta muito, Márcio, é com a queda do CDI, né? A gente está de fato vendo ali um mercado com uma queda ali gradual da taxa Selic, ainda assim muito alta, né? Mas uma queda gradual. E como é que você pensa ali os rendimentos do CRA 11 nesse cenário de queda da taxa Selic e posteriormente do CDI, né? Tá bom. Assim, do ponto de vista de retorno, a gente já veio se preparando para essa trajetória de queda aí do CDI e da Selic, né? E então a gente começou a montar uma alocação em ativos IPCA+, né? Eu comentei no começo do call que é justamente uma posição que ajuda o fundo a capturar alguma surpresa na inflação e alguma surpresa na queda de juros. Tá? Acho que essa alocação em IPCA foi justamente pensando nisso. E olhando a carteira, mesmo olhando a carteira CDI, como que eu vejo o impacto dessa queda de juros no Fiagro, tá? Hoje a carteira CDI gira em torno de CDI mais 4, vai continha ali para arredondar, né? Que num cenário de CDI mais 13,65, isso corresponde ali 125, 130% do CDI, né? Numa hipótese da Selic cair para 8%, essa carteira de CDI mais 4 corresponderia a 150% do CDI, que continua bastante interessante para o investidor que ficar no Fiagro. Tá? Acho que isso foi uma coisa que eu estou teorizando aqui, mas a gente viu que aconteceu isso com os FIIs em meados de 2019, né? Teve também o mesmo movimento de queda de juros ali em 2018, 2019, foi justamente o momento em que os FIIs tiveram uma performance bastante satisfatória e eles bombaram, né? Aumentaram o número de emissões, o número de investidores, né? Justamente porque era um retorno bastante atrativo em comparação a qualquer outro investimento de renda fixa, por exemplo, né? Você fica no CDB do banco a 110% do CDI, ou você vai para um Fiagro a 150% do CDI. Acho que esse é uma forma da gente olhar como essa queda de juros pode afetar ou não os Fiagros, né, e os rendimentos. E daí, estou falando de retorno, né? Acho que o ponto, eu que faço a gente que está na gestão aqui do Fiagro, a gente está olhando bastante, principalmente aqui na Sparta, a gente está olhando para o risco. A gente bate muito nessa tecla de risco, bastante avesso, e com essa trajetória de queda do CDI, o risco das empresas diminui consideravelmente, né? A gente sabe que as despesas financeiras, toda empresa tem alguma alavancagem, né? E com juros a 13,65%, CDI a 13 nesses níveis, é uma dívida impagável, é quase o retorno, assim, come todo o retorno do acionista, né? E começa a preocupar o credor. Então, nessa trajetória com essa queda de juros, as despesas financeiras das empresas tendem a diminuir, né? E, consequentemente, o lucro e uma melhora no resultado, né? E tem também todo um efeito de ajudar a aumentar a facilidade dessas empresas em se refinanciar, em alongar as dívidas e permitir elas a ter mais facilidade ali no capital de giro, até fazer investimentos, tá? Isso é muito positivo para a indústria. E, assim, com mais empresas fazendo investimentos, a ideia é que tenha mais CRAs, mais oportunidades de alocação e por aí vai. Tá? Então, acho que a gente está num ciclo bastante virtuoso aí para quem está entrando nessa classe de ativos, no crédito em geral e nos fiagros, naturalmente. Show de bola, meu caro. E já indo aí para o finalzinho da live, né? Alguém perguntou uma pergunta que eu acho muito, muito interessante, inclusive, né? Que é o famoso skin in the game, né? Se vocês têm posição
né, na carteira pessoal de vocês do CRA 11, e já pegando o gancho também, só para você complementar um pouco mais, você falou um pouco de risco, e eu achei bem interessante, né, que a gente sempre fala do outro lado da moeda. Qual que é o processo de risco, né, de tomada ali, de análise de risco da Sparta, né? Vocês têm ali um comitê, como é que vocês pensam aí a análise de risco? Tá bom, estou anotando aqui para não esquecer. Sim, sobre skin the game, naturalmente, acho que todo mundo aqui da Sparta tem cotas do CRA 11, assim como em muitos outros fundos da casa, a gente é bastante fã dos produtos e investe a gente mesmo, tá? A gente tem, a gestora também tem cotas do CRA 11, enfim, com certeza a gente está totalmente alinhado com o produto, tá? E daí você comentou agora do processo de investimentos, né? São, bom, começando bem do início, tá? A gente recebe muitas leituras de ativos de CRAs, tá? Quando a gente recebe um material publicitário, as demonstrações financeiras das empresas, e o analista setorial, ele olha, analisa muito por cima e bate um papo com o gestor para decidir se faz sentido ou não aprofundar nessa análise, tá? No caso dos CRAs, diria que 70% a 75% do que é mostrado para a gente já recusa nessa etapa inicial, tá? É uma análise ali de meia horinha, algo do tipo. A gente olha a estrutura de capital da empresa por cima, olha as garantias, olha como está formalizado, qual é a estrutura do CRA, e a gente decide se faz sentido olhar ou não. Tendo ok, pô, vamos aprofundar isso. O analista, ele monta, ele faz a modelagem da empresa, faz algumas projeções, faz ajustes, né, nas demonstrações financeiras e discute com o gestor também sobre essa empresa e monta uma apresentação para o comitê de renda fixa e para todo o time de crédito acompanhar. E daí já é um modelo de apresentação que a gente já está acostumado, né? A gente já faz isso há muitos anos. Então, tem ali todos os principais, a história da empresa, os principais indicadores ali de alavancagem, de faturamento, enfim, coisas que a gente gosta de olhar, né? Então, a estrutura o organograma dela, né? A estrutura organizacional, os órgãos de controle e tudo mais. Ele apresenta isso e o comitê ele decide se aprova ou não, qual que seria um volume razoável, daí leva em conta, além do risco, leva em conta também qual o volume da oferta, o que seria a expectativa de liquidez para esse ativo, tudo mais. E a gente define uma taxa. Muitas vezes tem um processo de book building para participar dessas ofertas, e a gente fala, não, a CDI mais 3 eu compro, a CDI mais 2 eu não compro. Então, é uma discussão também ali junto com a equipe de gestão. E daí a gente participa do processo e isso numa oferta primária, tá? E a gente fica sabendo se a gente levou ou não, ou se foi rateado, ou se bidamos fora e o mercado tomou num nível que a gente não toma esse ativo. Tá? Esse é o processo no primário. E daí tem o dia a dia aqui, que é o acompanhamento, né, das demonstrações financeiras. Isso é um trabalho dia a dia mesmo. Tá? Então, o analista, ele sempre pega as demonstrações financeiras mais recentes, atualiza o case, atualiza as projeções, a gente acompanha notícias dessas empresas também, a gente acompanha os preços das commodities que podem impactar o ambiente de negócios dessas empresas, então é cotidiano isso. E daí um outro processo é o mercado secundário. Então, a gente tem um ativo na carteira, a gente está sempre mandando preços de compra, venda, a gente é bastante questionado se a gente compraria ou não determinado ativo, em que preço, então, isso no mercado secundário. E tem tido oportunidades para a gente alocar ou desinvestir desses CRAs. Então, esse é um outro trabalho que é bastante exaustivo também, que a gente faz em relação a esses ativos. Tá? Show de bola!
Márcio, até esse ponto que você estava falando, tem uma discussão muito grande, né, que os fiagros são muito arriscados. Isso tem rodado bastante mercado. Se a gente comparar com o mercado de crédito geral dos fundos imobiliários, há mais risco, muito mais risco nos fiagro, ou então se a gente comparar com os FIINFRA, né,